O futebol é o esporte mais popular do mundo, com muito dinheiro envolvido. Inúmeros patrocinadores querem ter suas marcas associadas a times e campeonatos, fechando contratos na casa das centenas de milhões ou até mesmo chegando aos bilhões. Há até empresas dispostas a pagar para tirar uma marca e colocar a sua no lugar. Com estádios sempre cheios e camisas esgotadas, é de se imaginar que os clubes tenham lucros exorbitantes e que por isso há hoje tantos empresários interessados em ter seu próprio clube de futebol. No entanto, gerenciar um clube de futebol vai além de simplesmente comprar jogadores e esperar pelos lucros. Exige uma administração estratégica que envolve desde a negociação de contratos até o marketing e o engajamento da comunidade. Além disso, o sucesso financeiro de um clube frequentemente depende do seu desempenho em campo. Mas será que no final das contas, possuir um clube é realmente um investimento acertado ou é um péssimo negócio? É isso que você vai ver nesse vídeo. Possuir e gerenciar um clube de futebol é uma tarefa difícil e cara. Há inúmeros outros negócios que são mais fáceis de operar e que têm mais potencial de lucro. Isso levanta uma pergunta intrigante. Por que alguém desejaria comprar um clube de futebol? O modelo econômico de um clube de futebol apresenta vários desafios. Primeiramente, as receitas são instáveis, oscilando muito de um ano para o outro, afetadas diretamente pelo desempenho do time em competições continentais ou por mudanças de divisão. O mau desempenho e a não classificação para algum campeonato podem resultar na perda de milhões. Além disso, as oportunidades de crescimento de receita são limitadas. Em alguns países, o preço do ingresso é regulado e nos que não são, é preciso escolher entre encher o estádio ou cobrar valores altos. As expansões de estádio necessitam de grandes investimentos, o que limita o aumento da renda proveniente dos dias de jogos. Os contratos de transmissão também têm seus limites, pois dependem principalmente do número de torcedores e do alcance que o time tem. Os proprietários têm controle limitado sobre esses acordos, o que torna os negócios comerciais a única verdadeira oportunidade recorrente de crescimento de receita. Por outro lado, os custos com salários de jogadores e taxas de transferência são incrivelmente altos. A natureza competitiva do futebol faz com que os donos dos times frequentemente achem necessário investir para garantir a estabilidade do clube nas competições. Se um clube paga 100 milhões de euros por um atacante que não se adapta bem, isso pode inflacionar as futuras taxas de transferência, pois cada clube tentará extrair um valor ainda maior pelo seu jogador. Além disso, os jogadores sabem dos altos salários pagos a outros e tentam aumentar seus próprios salários em negociações contratuais, com as taxas de agentes aumentando os custos ainda mais. Surpreendentemente, apenas 3 clubes da Premier League registraram lucro na última década. Os clubes frequentemente buscam endividamento para cobrir salários e taxas de transferência, já que seus 2 maiores ativos, o elenco de jogadores e o estádio, são relativamente ilíquidos e não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Esse endividamento geralmente vem com altas taxas de juros, uma vez que os bancos tradicionais evitam emprestar dinheiro para clubes de futebol considerados negócios com alto risco. Para citar um exemplo, podemos falar do caso do Manchester United. Nos últimos 13 anos, o Manchester United investiu fortemente em cada oportunidade para aumentar seus rendimentos, mesmo prejudicando o desempenho em campo. A estratégia do clube foi maximizar suas receitas comerciais com vendas de patrocínios, mas a prioridade do clube são os investidores, não os fãs, recompensando os proprietários e investidores com dezenas de milhões em dividendos anuais, apesar do desempenho abaixo do esperado nos jogos. Enquanto o dinheiro continua entrando, a gestão parece pouco se importar com o desempenho ruim do time. O Manchester United é um dos clubes de futebol mais valiosos do mundo e realizou uma oferta pública inicial, IPO, na Bolsa de Valores de Nova York em 2012.
2013, permanecendo até hoje como um dos poucos clubes publicamente listados, acessível tanto para fãs quanto para o público geral para investimento. O clube triplicou sua principal linha de receita de 280 milhões de libras em 2009 para quase 600 milhões de libras em 2022, demonstrando a potência do seu modelo de negócios. No entanto, nem todos os patrocínios e vendas de camisas juntos são suficientes para cobrir os salários dos jogadores, o maior gasto operacional do clube. O Manchester United não precisa vencer tudo, mas também não pode ser completamente não competitivo. Se o clube perde o engajamento com os fãs, a ponto de eles pararem de frequentar e assistir aos jogos, as marcas percebem e pagam menos pelos patrocínios. Mesmo um grande clube não pode esconder assentos vazios nas arquibancadas ou sentimentos negativos dos torcedores por muito tempo. Se o clube continua perdendo, a única solução seria melhorar o produto em campo, seja através do desenvolvimento ou compra de talentos. No entanto, a despesa crescente com salários de jogadores é inevitável e frequentemente subestimada nesse ciclo de receita. A margem operacional do Manchester United nos últimos 13 anos está em média de 9%, com uma margem de lucro média de 0,68%, evidenciando quão apertadas e instáveis são as margens para os clubes de futebol. Continuando a citar exemplos dos grandes clubes de futebol e seus desafios financeiros, viramos nossa atenção para a Juventus, um dos clubes mais bem-sucedidos da Itália, mas que enfrenta um modelo de negócios igualmente problemático. A Juventus seguiu a receita do Manchester United, concentrando-se em aumentar sua receita comercial, que quadruplicou de 46 milhões de euros em 2009 para quase 170 milhões de euros em 2021, representando quase 40% de sua receita. No entanto, esse sucesso comercial não veio sem custos. Em 2018, a Juventus fez uma grande aposta ao pagar 116 milhões de euros para adquirir Cristiano Ronaldo, esperando que sua presença global não apenas aumentasse as vendas de camisas e atraísse mais espectadores, mas também impulsionasse o apelo comercial do clube. Essa estratégia, no início, pareceu um bom negócio, pois a receita comercial da Juventus cresceu 35% no primeiro ano, com Cristiano Ronaldo no elenco. Logo após sua chegada, a Adidas melhorou os termos de seu contrato, dobrando o valor do acordo inicial para 360 milhões de euros ao longo de 7 anos. A Jeep também aumentou seu patrocínio, passando de 17 milhões para 45 milhões de euros anuais. No entanto, o alto salário de Cristiano Ronaldo representou um aumento de 30% nos custos apenas com salários de jogadores, criando uma pressão financeira insustentável para o clube. Desde a chegada do astro e com o impacto adicional da pandemia, a Juventus tem registrado perdas operacionais crescentes e nunca realmente se recuperou dos altos custos associados a essa contratação. Apesar de sua estratégia agressiva para aumentar a receita comercial e a presença global através de grandes nomes, a Juventus encontrou-se em uma situação financeira difícil, revelando os riscos de depender excessivamente de investimentos em grandes nomes. A empresa-mãe da Juventus, a Exor, que também possui Ferrari e Fiat em seu portfólio, constantemente tem que colocar dinheiro no clube para que ele continue funcionando, já que não se sustenta apenas com suas receitas. A Juventus, inclusive, enfrentou investigação criminal por suposta contabilidade falsa, sendo posteriormente punida por isso. Isso mostra quão desafiador é manter a sustentabilidade financeira, mesmo para um clube de renome internacional como a Juventus, quando as apostas em campo não se traduzem em estabilidade financeira fora dele. À medida que mergulhamos mais fundo nas complicações financeiras dos gigantes do futebol, chegamos ao FC Barcelona, um clube em que a situação ilustra vividamente os perigos de um modelo de negócios insustentável. O Barcelona, conhecido por suas glórias em campo e uma história recente repleta de sucesso, enfrentou recentemente uma crise financeira quase catastrófica, tendo gasto muito além de seus ganhos por anos. Com uma estratégia agressiva de contratação e
altos salários para seus jogadores, a receita do clube foi consumida quase que por completo por salários, que escalaram de 400 milhões de euros em 2014 para quase 700 milhões de euros por temporada em 2021, representando entre 80% a 90% de toda a receita anual. A resposta do clube a essa pressão financeira foi desesperada: vender 25 anos de suas receitas futuras de transmissão e outros negócios a qualquer um que pagasse, numa tentativa de gerar caixa e financiar novas contratações. Mesmo alcançando o marco de ser o primeiro clube a ultrapassar 1 bilhão de euros em vendas em 2021, esses ganhos vieram em grande parte da liquidação total dos negócios e direitos do clube, colocando-o numa posição complicada. À medida que o clube luta para reconstruir sua estabilidade financeira e reputação, o desafio de manter a competitividade em campo enquanto se reequilibra os livros de contabilidade é uma corda bamba que muitos clubes de elite enfrentam no cenário moderno do futebol. A linha que separa uma boa gestão financeira do endividamento caótico é bem fina. Vários clubes que hoje conseguem equilibrar suas finanças, no passado, já quase sumiram da elite do futebol, e outros que hoje passam por sufoco financeiro já estiveram em dias melhores. Basta uma pressão para que o clube continue o bom desempenho de temporadas passadas para os gastos começarem a subir, e com uma margem de lucro pequena, isso piora ainda mais. Apesar das grandes receitas, os clubes enfrentam uma margem de lucro bastante apertada, sendo altamente vulneráveis a falhas financeiras. A Deloitte's Annual Review of Football Finance destaca que, apesar de um crescimento de receita de 7% nas 5 principais ligas europeias em 2021-2022, a sustentabilidade financeira continua sendo um desafio significativo. Um relatório da Lane Clark and Peacock sobre a sustentabilidade financeira dos clubes de futebol na Inglaterra revela que muitos clubes dependem significativamente de injeções de dinheiro de seus proprietários para sobreviver. Esta dependência cria um ambiente de risco, onde um pequeno contratempo financeiro pode ameaçar a existência do clube. O relatório destaca que 2/3 dos clubes dão prejuízo, acumulando perdas de 1,2 bilhão euros na temporada 2021-2022. Além disso, muitos clubes gastam em salários mais do que geram em receita, expondo-os a riscos financeiros ainda maiores. Muitos clubes têm buscado diversificar suas fontes de receita e reduzir a dependência de receitas variáveis relacionadas ao desempenho esportivo, como a exploração comercial de estádios e a expansão para mercados internacionais. Apesar dos desafios, alguns clubes podem mostrar um exemplo a ser seguido para se ter mais sustentabilidade, mesmo com os baixos lucros que o futebol proporciona aos clubes. Como no caso do Borussia Dortmund, que estabeleceu uma boa reputação por desenvolver jovens talentos e obter grandes lucros com suas vendas. Esta estratégia posicionou o Dortmund não apenas como um clube de futebol competitivo, mas também como uma empresa financeiramente experiente no mundo do futebol. Algumas das vendas mais notáveis do Borussia Dortmund incluem Ousmane Dembélé, que foi para o Barcelona por uma taxa inicial de cerca de 135 milhões de euros em 2017, após apenas uma temporada no Dortmund, durante a qual o clube lucrou mais de 120 milhões de euros com o negócio. Outra venda de alto nível foi Erling Haaland para o Manchester City por 60 milhões de euros em 2022, uma transferência que tem sido considerada uma pechincha devido ao seu desempenho extraordinário na Inglaterra em sua primeira temporada, onde marcou 52 gols e ajudou o City a conquistar uma tríplice coroa. Jadon Sancho, que se transferiu para o Manchester United por 85 milhões de euros em 2021, é outro exemplo da estratégia bem-sucedida de desenvolvimento e vendas do Dortmund. Sancho chegou ao Dortmund como um jogador relativamente desconhecido da academia do Manchester City e se tornou um dos talentos mais empolgantes da Europa. Da mesma forma, a transferência de Jude Bellingham para o Real Madrid em 2023 por 103 milhões de euros marcou mais um ótimo negócio para o clube, refletindo outro lucro
lucro significativo para o Dortmund, que nutre seus talentos até se tornarem craques. O Borussia Dortmund tem se destacado financeiramente comparado a outros clubes de futebol europeus. De acordo com o estudo Deloitte Football Money League de 2023, embora o clube não apareça entre os top 10 na geração de receitas, sua performance financeira permanece sólida e tem sido potencializada pelo desenvolvimento e venda de jogadores talentosos, um modelo de negócios que eles têm implementado com sucesso. Este enfoque em revelar e vender talentos tem sido uma parte essencial da estratégia do Borussia Dortmund. A capacidade do clube de gerar receita significativa através desta prática se reflete não apenas em sua solidez financeira, mas também na valorização de suas ações no mercado. Comparativamente, o clube é altamente respeitado e mantém uma posição financeira forte que o permite competir a alto nível, tanto nacional quanto internacionalmente, sem sofrer as flutuações financeiras que alguns outros clubes experienciam. Apesar disso, lucro não é o que muitos empresários desejam como algo principal ao comprar um clube de futebol. Em vez disso, as motivações podem incluir o aumento da visibilidade de suas marcas, influência geopolítica ou simplesmente o prestígio de possuir um clube de grande nome. Por exemplo, a aquisição do Newcastle United pelo Public Investment Fund da Arábia Saudita destaca a busca por influência global e prestígio, mais do que um retorno financeiro. Bilionários como Sheikh Mansour e Dietrich Mateschitz também mostram que a propriedade de clubes pode ser mais sobre criar uma rede global de influência e promoção de marcas associadas do que simplesmente buscar lucro direto dos jogos de futebol. Mansour, por exemplo, usa o City Football Group para promover uma série de interesses empresariais e esportivos em escala global. A Red Bull oferece outro exemplo de como uma corporação pode utilizar o futebol principalmente como uma ferramenta de marketing. Embora a Red Bull também obtenha lucro com seus times de uma forma parecida com a do Borussia Dortmund. A empresa possui vários clubes ao redor do mundo, incluindo Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino e outros, que servem tanto como ferramenta de desenvolvimento de talentos, como também como veículos para promover a marca Red Bull. Portanto, ser dono de um clube de futebol raramente é sobre ganhar dinheiro diretamente através do clube. Em vez disso, está mais relacionado a outros interesses, como influência, prestígio e até mesmo por paixão ao esporte. Mas e você? O que achou de tudo isso? Deixe aqui embaixo se você teria um clube de futebol e deixe seu like e até a próxima.